Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 8 Minutos. Vocês já conhecem esse quadro, quem acompanha o canal. Esse quadro é um quadro em que eu tento sintetizar, eu tento trazer de maneira mais simples, mas não simplória, assuntos que considero eu de altíssima complexidade, que são assuntos importantes para que nós possamos entender temas fundamentais, eu assim os considero, do nosso tempo. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir a você aquilo que eu sempre peço em todos os vídeos, para você se inscrever no canal, portanto apertar o sininho para receber as notificações, você curtir o vídeo se você gostar do que a gente tratar aqui, compartilhe o vídeo e comente. O seu comentário é muito importante, o seu comentário é fundamental para que eu possa aprender, para que nós possamos juntos construir uma comunidade de conhecimento. Eu quero fazer uma comparação que talvez soe um pouco inadequada, porque se trata de uma área, primeiro, que eu não tenho conhecimento, mas eu acho que é uma área bastante propícia para essa metáfora que eu quero fazer. Nada mais é do que uma metáfora. Eu estou falando aqui do exercício, da medicina, ou seja, quando você vai no médico. Quando você vai no médico, ele faz três coisas. O primeiro, quando você vai, ele reúne informações, ele pergunta o que você está sentindo, ele pede exames, ele examina o seu corpo, enfim. Ele quer juntar dados para tentar entender aquilo que levou você ali. E com base nessas informações, é o segundo passo, ele vai dar um diagnóstico. Ele vai dizer, seu problema é esse, sua doença é essa, ou então você não tem nada, enfim. E aí, com base naquilo que ele descobriu, ele vai fazer uma prescrição, ou seja, ele vai dizer para você o que você deve fazer. Você deve tomar remédio, você deve descansar, se você deve ficar tranquilo. Pois bem, os intelectuais, as intelectuais que eu me referi até agora, como parte do pensamento social brasileiro, eles vêm desde a independência até os dias de hoje, tentando fazer essas três coisas, ou seja, buscar juntar dados sobre o que foi a história do Brasil, interpretar isso tudo, obviamente, entender o que é essa formação do Brasil. Inclusive, a palavra formação é muito importante que vocês guardem essa palavra, porque não é à toa que a palavra formação, indicando esse processo que começa no passado, mas que se cristaliza, ou pelo menos que se coloca no futuro, faz parte do título de importantes obras do pensamento social brasileiro. Por exemplo, Formação Econômica do Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo. Então vejam que a palavra formação ela é muito importante, porque ela indica tentar entender esse processo, juntar esses dados e a partir desses dados fornecer um diagnóstico sobre o que é o Brasil. Mas agora vejam, com esses dados, com diagnóstico, com esse olhar, metodologias, modos de conceber o mundo, esses autores também vão, direto ou indiretamente, fornecer uma prescrição. Eles vão dizer o que o Brasil deve ser. Então vejam que eu estou movimentando aqui não apenas uma visão meramente descritiva do que é o Brasil, mas eu estou movimentando também um dado que nos leva a imaginar o país. Essa palavra é importante. Ou seja, o pensamento social brasileiro se dedicou a imaginar o país, a interpretar o país. Não é à toa que os seus principais pensadores, suas principais pensadoras, principalmente aqueles que iniciaram essa empreitada de pensar o Brasil, eles são chamados de intérpretes do Brasil. Os intérpretes do Brasil porque eles vão olhar para o Brasil e tentar entender aquilo que o Brasil é e imaginar o que o Brasil pode ser. Eu quero aqui dar dois exemplos de dois autores que, de certa maneira, eles têm diferentes posições para mostrar como o pensamento social brasileiro ele pode ser profundamente complexo. O primeiro exemplo que eu vou dar é de um autor polêmico, que nós já falamos dele aqui num vídeo, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire é considerado um dos clássicos do pensamento social brasileiro e ele se caracteriza por ter uma visão, atenção para a palavra que eu vou usar, positiva, não é positivista não, hein? Positiva. Uma visão possa ter, ele nos forneceu coisas que nos singularizam, que nos fornecem a nossa identidade diante dos outros países do mundo. A nossa essência, ela foi construída no passado e a nossa essência é uma essência boa. Ou seja, é uma essência com todos os percalços, é algo que nos deu para o resto do mundo. Portanto, ele considera que, apesar da escravidão, que ele reconhece, ainda que de um modo muito específico, a vida social do Brasil colônia havia produzido um povo novo, único, singular e cheio de qualidades. Povo mestiço. Este é, de modo muito simplificado mesmo, seu diagnóstico. E o que ele propõe? Ele quer que a entrada do país na chamada modernidade, essa palavra é fundamental,
preserve as tradições, não destrua o passado, porque destruir o passado significaria dissolver essa construção da identidade, esse ponto de chegada feliz que ele enxergava na formação do povo brasileiro. Agora, há um outro exemplo. O outro exemplo é de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, também já tratamos aqui, ele começa a sua elaboração se opondo àquilo que o Freire dizia e afirmando que não havia ponto de chegada feliz. A sociedade brasileira, para Florestan Fernandes, era uma sociedade profundamente racista, e os negros e negras, incluo também os indígenas, depois de violenta exploração, não haviam sido integrados no que ele chamava de uma ordem social competitiva, ou seja, essa modernidade que seria essa integração com os princípios básicos civilizacionais do capitalismo que se formava naquele momento e como o Brasil nele se inseria, não haviam conseguido vicejar e prosperar no Brasil justamente por conta desse passado que fazia com que a integração do negro na sociedade de classes, título de uma de suas obras, essa exclusão ela se manifesta em múltiplas dimensões, né, culturais, sociais, psicológicas e econômicas, fazendo com que o Brasil constituísse uma verdadeira casta. Então vejam que, para o Florestan, essa exclusão ela se dava de múltiplas formas e tinha múltiplas dimensões, culturais, sociais, psicológicas, econômicas, o que faria com que o Brasil se constituísse como uma verdadeira casta e não como uma sociedade de classes nos moldes que a modernidade construiu. Então veja que não é apenas catalogar os intérpretes do Brasil, catalogar suas ideias, porque vejam que aqui eu tenho uma abertura para uma compreensão multidisciplinar, multifacetada, e o pensamento social brasileiro ele traça uma linha que liga passado, presente e futuro, o que vai impulsionar pesquisas sobre a formação do Brasil nas várias dimensões desse processo. E vai abranger, vejam só, tratamento de questões como modernização, modernidade e mudança social, subdesenvolvimento, cultura, política, cidadania, produção intelectual e artística, processo de aquisição do conhecimento, educação, portanto, recepção, transmissão de conhecimentos, diálogo intercultural, nacional e internacional, tensões provocadas por questões de gênero, idade, região, raça, produção material e simbólica. Olha quanta riqueza, gente, que é o pensamento social brasileiro. Portanto, se a gente fosse resumir aqui tudo que eu falei até agora, eu destacaria, portanto, duas questões centrais do pensamento social brasileiro se a gente fosse resumir. A primeira questão, identidade nacional. O que é a identidade nacional? O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Quais as instituições necessárias para defender a nossa singularidade, a nossa essência, se é que temos uma. 2. Relação do Brasil com o mundo, com a sociedade, com o capitalismo. Então vejam que esses são os dois temas que vão refletir essa busca por analisar o nosso processo de constituição como país. Bom, eu particularmente tenho me dedicado, né, nos últimos anos, 5, 6 anos, a estudar o pensamento social brasileiro, compreender a obra desses intelectuais, dessas intelectuais que fizeram o Brasil mais do que o analisaram. Estou falando aqui de pessoas como José Bonifácio, André Rebouças, Visconde do Uruguai, Joaquim Nabuco, Alberto Torres, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Celso Furtado e tantos outros. Então vejam que essa lista é uma lista imensa, né, de pessoas com visões de mundo, posições ideológicas, posições políticas muito distintas. E, portanto, é sempre importante ler esses autores de forma crítica, porque esse tipo de estudo ele nos ajuda a compreender os projetos vencidos, que são aqueles com os quais eu particularmente simpatizo mais, mas também os vencedores, ou seja, aqueles que contribuíram para conduzir o Brasil até esse lugar no qual o Brasil está. E eu, sinceramente, não vejo como entender o que o Brasil foi, o que o Brasil é, o que o Brasil pode ser, e vou além. O que o mundo é, o que o mundo foi e o que o mundo pode ser sem a gente entender o que é o Brasil e a sua importância para todo o resto do mundo. Eu quero agora, no final desse vídeo, eu quero deixar um abraço para você, dizer que foi uma alegria poder falar sobre esse tema, um tema que eu sou apaixonado porque eu gosto do meu país, né? Como diz o grande mestre, que é hoje um dos grandes nomes do pensamento social brasileiro e que nos deu a honra de estar no canal, o professor Luiz Antônio Simas. O Brasil institucional, ele nos conduziu até aqui nesse cenário de desigualdade, nesse cenário de miséria, nesse cenário de privações e de luta constante. Mas a brasilidade é aquilo que de mais bonito nós produzimos
para sobreviver no precário, para produzir, para continuar vivos, né? O antídoto contra a morte que nos ronda e que sempre esteve à espreita de cada um de nós na história do Brasil, o antídoto contra isso não é a vida, é a alegria. A alegria, portanto, é o antídoto. E, portanto, estudar e estudar com alegria, e imaginar um futuro de alegria é o nosso antídoto contra a morte. Contra a morte, a alegria. A gente se vê no próximo 8 minutos. Muito obrigado a todos e todas. A gente se vê.